tudo bem? Eu sou a Yu aqui do Ateliê Love You e nesse vídeo eu vou mostrar o passo a passo da necessaire cenoura. Eu já mostrei aqui o passo a passo da necessaire melancia e também da necessaire abacaxi. Hoje eu trouxe a necessaire cenoura para aproveitar essa época de Páscoa, né? Se vocês quiserem mais vídeos assim dessa série de necessaire comidinha, posso trazer quem sabe um morango, né? Ou se vocês quiserem outras comidinhas, outras frutinhas, só deixar a sugestão de vocês aqui nos comentários. Hoje eu trouxe a necessaire cenoura para aproveitar essa época de Páscoa. Dá pra gente vender no nosso ateliê, dá pra presentear também. Aqui dá pra encher de chocolates, eu trouxe aqui pra vocês verem. E depois da Páscoa, né, dá pra gente usar como necessaire. Trouxe aqui umas canetas pra vocês verem também, dá pra usar como estojo. Então uma peça bem legal, né, dá pra usar depois da Páscoa. E essas folhinhas aqui, essa tirinha que simula as folhinhas, dá pra gente usar como alcinha também. Então uma peça bem legal, espero muito que vocês gostem desse passo a passo. Vamos lá aos materiais. O molde da necessaire cenoura está disponível aqui na descrição do vídeo para download gratuito. Quando você for imprimir o molde, a impressão tem que ser em tamanho real, tamanho 100%. Aqui no finzinho do molde tem um quadradinho que deve medir 3 centímetros. Então depois de impresso, você confere aqui se o quadrado tem 3 centímetros. Isso é a garantia de que seu molde está no tamanho certo. Então já recortei aqui o molde, recortei os tecidos também. Esse molde a gente vai recortar 2 vezes no tecido exterior, 2 vezes na manta e 2 vezes no tecido de forro. Aqui no tecido exterior, eu cortei um pouquinho maior, eu tô usando o tecido tricoline, né, e a manta R1. A manta R1, ela tem o termocolante em um dos lados é mais áspero, né, onde tem a colinha que ativa com ferro, e do outro lado é mais felpudinho. Então eu coloquei o tecido exterior aqui em cima, eu recortei um pouquinho maior os dois, passei o ferro aqui para fixar os dois e depois coloquei o molde e contornei aqui o molde com essa caneta que apaga com ferro. Eu contornei toda essa parte e depois eu passei uma costura em cima do risco e recortei o excesso. Eu trouxe aqui um pronto para vocês verem. Então contornei com a caneta, passei a costura em cima do risco e recortei o excesso. Aqui eu também coloquei a minha etiqueta. Essa etiqueta é lá da Safra Etiquetas. Eles me mandaram essa etiqueta super fofa. Essa etiqueta, ela é de material sintético que imita o metal. Então ela é bem flexível, dá pra costurar na máquina, dá pra costurar na mão, fica bem fofinha, né? Amei muito essa etiqueta, já vou usar aqui nesse projeto. Então o corpinho da cenoura são esses tecidos, recapitulando 2 vezes tecido exterior, 2 vezes manta e 2 vezes o tecido de forro. Para fazer a folhinha da cenoura, eu cortei aqui uma tirinha medindo 50 centímetros de comprimento por 5 centímetros de largura. Então eu recortei aqui para fazer as folhinhas e para dar um detalhe a mais ali nas folhinhas, eu vou usar essa fita que chama ponto curva. Deixa eu aproximar aqui para vocês verem. Ela é opcional, né? Não é obrigatório usar, mas para dar um charminho aqui na minha cenourinha, eu vou usar essa fitinha aqui para dar um charminho aqui na folhinha. O fechamento da nossa necessaire vai ser em zíper, então eu trouxe aqui o zíper já cortadinho. Esse zíper é o zíper número 5, é o zíper por metro. Eu cortei ele 38 centímetros, então ele tem 38 centímetros de comprimento. Cortei um pouquinho maior pra gente depois colocar aqui o cursor. Para dar um charminho também no zíper, eu vou usar aqui um cordão de cetim e uma miçanga. Essas miçangas e o cordão também, elas estão disponíveis lá na minha loja do Ano7. Então quem quiser adquirir, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Então de material que a gente vai utilizar são esses, vamos lá para a máquina costurar tudo isso. Eu vou começar costurando as folhinhas da cenoura. Eu vou pegar aquela tirinha que mede 50 por 5, vou virar aqui no avesso e vou dobrar aqui mais ou menos meio centímetro. Vou vincando assim com a unha, deixa eu aproximar aqui. Vou dobrando aqui e vincando com a unha. Você pode fazer isso também no ferro de passar, é opcional. Então vou fazer desse lado e também do outro lado. Agora eu vou dobrar no meio, vou dobrar assim no meio e vou vincar a unha também. E depois eu vou passar uma costura em toda essa parte aqui, fechando. Só que como eu vou deixar esse detalhe aqui, vou colocar esse detalhe aqui, eu vou costurando e colocando aqui essa fitinha. Então eu coloco aqui, aí fecho e vou passando a costura, para deixar essas folhinhas aqui, essa fitinha aqui à mostra, né? Essas curvinhas aqui à mostra. Então eu vou colocando e passando a costura aqui.
E essa faixa de tecido ficou assim. Eu passei uma costura paralela aqui do outro lado também, pra dar o acabamento. Então fechei aqui e passei uma costura paralela do outro lado. Agora a gente vai recortar essa tirinha em 3. Então vou pegar aqui minha fita métrica e vou medir aqui 15 centímetros. Deixa eu aproximar pra vocês verem. 15 centímetros aqui, aí eu vou recortar aqui. Vai marcar aqui, aí eu recorto. Aí depois eu vou recortar mais uma tirinha de 15 centímetros. Aí vai ficar duas do mesmo tamanho e uma mais comprida. Deixa eu afastar aqui de novo. Vai ficar duas do mesmo tamanho e uma mais comprida. Aí eu vou pegar aqui a parte da frente da minha necessaire. Deixa eu pegar ali a parte da frente. Eu vou pegar aqui a parte da frente e vou colocar essa mais comprida aqui. Eu vou fazer desse jeitinho assim, para as duas ficarem assim pra fora. Então tá aqui a faixinha, né? Vou colocar assim. E vou colocar aqui no meio. Eu vou aqui medir um meio, pra gente centralizar certinho. Então dobrei no meio, faço um pique aqui. Aí uno aqui os dois. Uno assim. Aí eu vou colocar as outras duas aqui também. Vou colocar o grampinho pra ficar mais fácil, né? Vou colocar aqui o grampinho. Aí eu vou dobrar essa daqui aqui. E a outra que mede 15 centímetros aqui. Aí eu vou passar uma costurinha aqui pra fixar as 3 tirinhas. Passei a costura aqui, nessa beiradinha, é bem na beiradinha só pra fixar essas 3 tirinhas, né? E quando a necessaire ficar pronta, as folhinhas vão ficar desse jeitinho assim. Então, agora eu vou costurar o zíper. O zíper, só corrigindo a informação, eu tinha falado 38, mas é 28 centímetros o zíper. Então, só pra me corrigindo aqui, 28 centímetros o zíper. E eu vou prender aqui, eu vou começar dessa curvinha aqui de cima. Eu gosto de costurar o zíper aqui do lado direito, mas é opcional, né? Você pode colocar aqui desse lado também. Então, eu vou começar aqui prendendo com os grampinhos e vou contornando aqui o zíper. Cheguei aqui até na pontinha aqui da cenoura, né? Coloquei grampinho e tudo, e agora eu vou passar uma costura em toda essa parte aqui. Vou mudar aqui a cor da máquina pra laranja, né? A cor da linha pra laranja, e já vou passar a costurinha aqui. Passei a costura aqui. A costura que eu passei foi de um pé de máquina. Se você estiver utilizando a máquina doméstica, não esquece de trocar o calcador da máquina pro calcador de zíper para o acabamento ficar melhor. Então eu vou virar aqui para vocês verem melhor. Eu comecei aqui, mais ou menos meio centímetro aqui do fim, né? Comecei aqui, dei o retrocesso e fui até aqui a outra ponta. Também deixei mais ou menos meio centímetro aqui sem costurar, para depois ficar melhor pra gente costurar o outro lado do tecido exterior. Então agora eu vou colocar o forro aqui em cima. Vou pegar lá meu tecidinho de forro e vou colocar direito com direito. Tô usando um tecido liso aqui, mas se você estiver utilizando um tecido estampado, né? Deixo direito com direito. Eu vou pôr os grampinhos aqui de novo, aqui em cima, né? Aí tá o tecido exterior, o zíper, aqui direito com direito. Eu tinha esquecido de falar também do zíper, né? Direito com direito, o zíper, pra gente costurar. Aí eu coloco o forrinho aqui em cima. E vou passar também uma costurinha em toda essa parte. Só que agora eu vou passar a costura aqui do lado da manta, que vai ficar bem mais fácil. Então eu vou passar a costura em cima dessa costura que eu já fiz. Agora eu vou trazer esse forrinho aqui pra trás da manta. Vou puxar aqui o zíper e vou passar um pesponto bem aqui na beiradinha também. Aqui é a mesma coisa, vou dar o retrocesso aqui, vou começar, né, deixando mais ou menos meio centímetro e vou terminar aqui, até aqui mais ou menos, deixando meio centímetro. O pesponto que eu passei foi bem aqui na beiradinha, né, só pra dar o acabamento. Agora eu vou costurar o outro lado. Então vou pegar aqui o tecido exterior, colocar direito com direito. Vou virar aqui pra mostrar melhor. Aí eu vou prender aqui também com grampinhos.
Se você preferir, você pode passar aqui a costura aqui no zíper, passar a costura aqui e depois colocar o forro. Ou se você preferir, você já pode costurar os dois. Então já alinha aqui as duas, a parte de cima, né, as duas partes de cima, pra ficar certinho. Se você preferir, você já pode costurar o tecido exterior e o forro junto. Aí aqui é o mesmo esquema, a gente passa a costura do lado aqui da manta para ficar mais fácil, deixando aqui mais ou menos meio centímetro da parte de cima, e aqui também costura mais ou menos meio centímetro aqui faltando. Ficou desse jeitinho assim. Aqui é a mesma coisa, a gente coloca o forro aqui para trás da manta, aí a gente abre bem assim. Puxa aqui com a mão esquerda, né, na hora que você for passar o pesponto aqui, vai puxando com a mão esquerda aqui o forro, pra o forro não enrugar aqui. Então a gente vai passar o pesponto aqui em toda essa parte, igual a gente fez aqui. E o pesponto ficou desse jeitinho assim, bem na beiradinha mesmo, deixa eu mostrar o outro lado. Ficou desse jeitinho. Agora a gente vai colocar o cursor. Então eu vou colocar o cursor aqui nessa parte de baixo, que ficou sobrando um espacinho, né? A gente abre um pedacinho, sempre mostro aqui no canal, né, como eu coloco. Vou mostrar aqui também, caso você seja novo aqui no canal, né? Vou cortar aqui um dos lados do dentinho, dos dentinhos do zíper, eu corto um pedacinho, desse jeitinho assim. Aí eu pego o cursor, essa parte da cabecinha do cursor, eu encaixo aqui na parte que eu não cortei, subo um pouquinho. Aí essa parte que eu cortei eu encaixo aqui do outro lado, seguro os dois e puxo pra cima. Aí eu vou deixar o cursor aqui em cima, porque a gente vai fechar agora essa necessaire. Então eu vou colocar o tecido exterior de um lado, tecido exterior com a manta de um lado, a gente enfia bem aqui as folhinhas pra não costurar a folhinha, né? Coloco os dois aqui, um de cada lado, forro do outro lado. Aí eu vou prender aqui com os grampinhos de novo. E vou passar uma costura em toda essa volta aqui. Deixa eu ajeitar aqui direitinho. E vou passar uma costura em toda essa volta aqui, deixando aqui uma parte aberta. Então, eu vou começar aqui, dar o retrocesso, aí vou costurando aqui. Quando chegar aqui, eu paro a agulha, finco a agulha aqui, viro a peça e continuo costurando. Lembrando que essa parte do zíper, ela tem que ficar dobrada pro lado do forro. Ela não pode ficar assim, desse jeitinho, senão vai ficar toda torta necessaire. Então, a gente dobra o zíper pra lá, virado pro forro, assim, e continua costurando. Então, eu paro aqui, finco a agulha e continuo costurando. Aí eu costuro tudo aqui, aqui a mesma coisa. Dobro aqui o zíper pro lado do forro, desse jeitinho assim, ela não pode ficar assim, senão vai ficar torta, né? Vai ficar toda estranha. Então a gente dobra o zíper pra lá, aí eu costuro até aqui. Finco a agulha aqui, aí giro e continuo costurando. Até chegar aqui de novo e dou o retrocesso, deixando essa parte aberta. Vou mostrar ali na câmera que eu acho que vai dar pra entender melhor. Costurei toda essa parte, ficou desse jeitinho assim, aqui nessa parte do zíper, né? Aqui eu deixei aberto. Agora a gente vai recortar o excesso aqui do zíper. E também nessas partes arredondadas, a gente vai dar uns piques aqui pra ficar melhor o acabamento. Se você tiver aquela tesoura de zigue-zague, é só cortar aqui que fica bem legal também. Então vou recortar aqui da parte do forro também, dar os piques aqui. E recortar aqui o excesso desse zíper. E dar os piques aqui nessa parte arredondada também. Agora é só desvirar pela essa parte que a gente deixou aberta. Então a gente encontra aqui o cursor do zíper, abre ele e é só desvirar. A parte do forro a gente puxa ele todo aqui pra fora. Essa parte que a gente deixou aberta, a gente dobra aqui pra dentro e passa uma costurinha reta aqui no cantinho pra fechar. Se você preferir, você pode fechar com cola de tecido ou fechar a mão mesmo com pontinhos invisíveis. Eu já prefiro passar uma costura reta aqui que fica bem legal e bem mais rápido também. E
E o acabamento do forro ficou assim. Agora é só colocar o forro aqui pra dentro, ajeitar aqui bem os cantinhos pra ficar tudo certinho. E nossa necessaire já tá quase pronta, falta só colocar aqui o cordão e as miçangas. Vou mostrar aqui pra vocês como eu faço. Eu pego aqui o cordão de cetim. Esse cordão, deixa eu medir aqui, ele tem 20 centímetros. Então 20 centímetros de cordão de cetim. Eu coloco aqui no buraquinho do cursor, uno as duas pontinhas e coloco as miçangas aqui. Acho que eu vou usar uma miçanga laranja e vou usar uma verde também, acho que vai ficar legal, né? Uma laranja e uma verde. Aí uno aqui as duas pontinhas do cordão e coloco. Vou colocar a verdinha primeiro, depois a laranja. Depois é só dar um nozinho aqui bem simples. Aí como é cetim, né, eu gosto de queimar aqui as pontinhas pra não correr o risco de desfiar. Então é só aproximar aqui o isqueiro, que já evita de desfiar. Então já tá pronta a nossa necessaire, olha que bonitinha ela ficou. É uma ideia bem legal agora pra Páscoa, né? Essas folhinhas dá pra usar como alcinha também. Então dá pra gente presentear, vender cheio de chocolate aqui dentro. E depois, né, a pessoa pode usar como estojo também. Então não fica uma peça perdida, né? Dá pra usar depois também. Olha que fofinha ficou. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o gostei, se inscrever aqui no canal pra apoiar meu trabalho. E me acompanha lá no Instagram também, que eu tô sempre por lá mostrando minhas costurinhas. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.